Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar falando então com vocês um pouquinho sobre frações, tá? Então lembrando, o que é uma fração? Uma fração, ela é um número que é utilizado para representar quantidades que não são números inteiros, não são quantidades inteiras, né? São pedaços, são partes de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, nós temos a fração 1/2, tá? Que representa o quê? Representa a metade. Então, se eu tenho, por exemplo, 1/2 da pizza, significa o quê? É a metade da nossa pizza, né? Tenho 1/2 do copo de suco, vai ser a metade do copo de suco, e assim por diante, tá? Nós temos a fração 1/3. O que representa a fração 1/3? Significa que eu vou dividir aquele meu objeto em 3 partes e pegar uma, né? Então, se eu estiver falando de 1/2 da pizza, o que vai ser? 1/3 da pizza, né? Eu vou dividir essa pizza em 3 partes e vou pegar uma dessas partes, tá? Sempre divisões iguais, tá? Sempre que a gente falar de frações, são divisões de mesmo tamanho, divisões iguais, certo? Uma outra fração aqui, por exemplo, 3/4. O que seria 3/4? Eu vou pegar um objeto, vou dividir, como o denominador é 4, eu vou dividir em 4 partes, certo? Vou dividir aqui em 4 partes. E vou pegar 3 dessas partes. 1, 2, 3, né? 3/4 de algum objeto, certo? Essas frações aqui, todas elas possuem um numerador menor do que o denominador, tá? Então essas frações são chamadas de frações próprias, tá? Sempre que o numerador for menor do que o denominador, tá bom? Mas pode acontecer também de nós termos, por exemplo, algo assim, ó. Vou pegar aqui um objeto e vou dividir em 3 partes. Só que eu tenho mais do que um desse objeto, certo? Ó, é o mesmo objeto. Então, eu vou pintar aqui e vou pintar aqui, tá? Como é que eu represento esse desenho aqui com uma fração, tá? Então vamos lá. O numerador é a quantidade de quadradinhos que eu pintei, certo? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O denominador é a quantidade de pedaços em que eu dividi o meu objeto, tá? Então aqui tem que tomar cuidado para não fazer uma confusão. Eu tenho aqui 3 objetos iguais, tá? E eu dividi esse objeto em quantas partes? Em 3 partes. 1, 2, 3, tá? Então o denominador da minha fração aqui é 3 e não 9, que é contar todos os quadradinhos, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2 objetos que eu peguei eles por inteiro, eu pintei eles inteiros. Então eu tenho 2 inteiros e mais um pedacinho do outro objeto. Então eu posso escrever isso aqui como 2 inteiros e quanto que eu pintei desse outro objeto aqui? Eu pintei um quadradinho de 3, ou seja, 1/3, né? Então, 1/3, tá? Então eu posso escrever nesta forma aqui. Esta forma aqui é chamada de número misto, tá? Misto por quê? Porque ele mistura duas representações. O 2, que é o número inteiro, e o 1/3, que é o número fracionário, tá? Por isso ele é chamado de número misto. Então, eu posso representar das duas formas, dessa aqui como uma fração, ou essa aqui como número misto, tá? E esta fração aqui, ela é chamada de fração imprópria, tá? Justamente por quê? Porque aqui acontece o contrário do que nós tínhamos lá em cima. Lá em cima nós tínhamos o numerador menor do que o denominador. Aqui, ó, observem que o numerador é maior do que o denominador.
tá? Então ela é chamada de imprópria. Ou seja, o que acontece quando o numerador é maior do que o denominador? Vai acontecer uma situação dessa aqui, nós vamos ter pelo menos um objeto inteiro e mais um pedaço de outro objeto, né? Nesse caso aqui, inclusive, nós temos dois objetos inteiros e mais um pedaço do outro, tá? Mas sempre que o numerador for maior que o denominador, significa que eu vou ter alguma coisa que é maior do que 1, né? Eu tenho pelo menos uma coisa inteira e mais um pedaço da outra, tá? Isso que acontece quando nós temos uma fração imprópria. Agora a gente vai falar um pouquinho de frações equivalentes, tá? O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade, né? Observe nesse exemplo aqui, ó. Eu estou pegando aqui, né? Considerem esses dois objetos como sendo de mesmo tamanho. Olha só, nesse primeiro objeto, eu dividi ele no meio e pintei uma das partes. Então eu tenho um meio, tenho a metade. Nesse outro objeto, o que eu fiz? Eu dividi em 4 pedaços e peguei 2 partes. Então o que aconteceu? Apesar de eu ter feito divisões diferentes e tamanhos diferentes, eu estou pegando a mesma quantidade nos dois casos. Ó, se eu for analisar esse aqui, que eu estou pegando 2 pedaços, esses 2 pedaços representam o quê? Representam a metade do objeto todo, que é exatamente o que acontece aqui, né? A metade do objeto todo. Então, o que eu concluo com isso? Eu posso concluir que 1/2 é igual a 2/4. Eles são frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade, tá? Isso acontece também, por exemplo, com o 3/5 com o 6/10, tá? Como é que eu identifico isso? Tá? Como é que eu obtenho essas frações equivalentes? Eu obtenho essas frações equivalentes multiplicando uma fração por um mesmo número em cima e embaixo, o numerador e o denominador. Por exemplo, aqui o 3/5, olha só, se eu fizer vezes 2 aqui e se eu fizer vezes 2 aqui, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então são frações equivalentes. E assim eu consigo construir uma infinidade de frações equivalentes. Por exemplo, se eu pegar agora os 6/10 e multiplicar por 3, o que vai acontecer? 6 vezes 3, 18. 10 vezes 3, 30. Então eu tenho outra fração equivalente, tá? Ou seja, eu posso multiplicar por qualquer número, desde que eu multiplique pelo mesmo número em cima e embaixo, tá? Eu não posso multiplicar por números diferentes, né? E isso vale também se eu quiser fazer uma divisão. Se eu pegar aqui, por exemplo, e dividir aqui por 2. Vou dividir por 2. O que vai dar? 18 dividido por 2 dá 9. 30 dividido por 2 dá 15. Então, tenho outra fração equivalente, tá? Todas as frações são frações equivalentes, todas representam a mesma quantidade. Então, eu posso obtê-las ou multiplicando ou dividindo, mas sempre pelo mesmo número em cima e embaixo. Tá? A partir daí, nós temos a fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Tá? Por exemplo, eu vou pegar a fração 10 30 avos. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer simplificações. O que é simplificar? Eu vou utilizar somente a divisão. Eu vou dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. O 10 e o 30, existe algum número que eu possa dividir o 10 e dividir o 30? Né? Existem alguns, eu posso dividir por 2, por 5, por 10, né? Vou dividir por 10, pode ser, que aí vai mais rápido. 10 dividido por 10 dá 1, 30 dividido por 10 dá 3, certo? Então, são frações equivalentes porque eu dividi pelo mesmo número em cima e embaixo. Agora, o 1/3, eu consigo dividir por mais algum número? De forma a deixar ela menor? Não, né? Porque o 1 eu só posso dividir por 1. E dividir ela por 1 não vai mudar nada, porque vai continuar
o mesmo valor ali. Então, o 1/3 é uma fração irredutível, porque eu não consigo mais dividir ela por ninguém para tentar reduzir ela, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. O 18 sobre 24. O 18 ou 24avos, eu consigo dividir por quem? Posso dividir também por 2, posso dividir por 3. Vamos dividir por 3 aqui. 18 dividido por 3 dá 6. 24 dividido por 3 dá 8. Certo? Agora, os 6/8 eu consigo dividir por algum número ainda? Consigo, né? Posso dividir, por exemplo, por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, todas as frações são frações equivalentes, tá? A 18 24avos, a 6/8 e a 3/4. Agora, o 3/4 eu consigo dividir por mais alguém? Eu consigo dividir o 3 e o 4 pelo mesmo número? Né? Aqui não, porque o 3 só dá para dividir por 3 e o 4 só dá para dividir por 2 e por 4. Então, eu não consigo dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Ou seja, o 3/4 é uma fração irredutível, tá? Aqui um exemplo da aplicação de frações equivalentes. Olha só. Eu estou dizendo aqui que essas duas frações são equivalentes. O 3/5 tem o mesmo valor do que o x sobre 15. Tá? Que número que eu tenho que colocar no lugar do x para que isso seja verdade? Então, quanto que vale esse x para a fração, para essas frações serem equivalentes, tá? Olha só, como é que eu faço isso? Como é que eu descubro isso? Eu sei que, como aqui o 15 é maior que o 5, significa o quê? Eu vou ter que pegar essa fração e multiplicar por alguém de forma a dar esse valor aqui, certo? Então, como em cima eu não sei quanto que é, eu não posso fazer a conta ainda. Mas embaixo eu sei quanto que tem que dar. 5 vezes quem vai me dar 15, né? Então eu posso fazer assim, ó. 3/5, eu vou multiplicar por alguém em cima e por alguém embaixo, e embaixo eu sei que tem que dar 15. Certo? Então, 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3, né? E lembrando, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, em cima eu também vou fazer vezes 3. Então, quanto que vai dar isso? Embaixo, 5 vezes 3 é 15. Em cima, 3 vezes 3 é 9. Certo? Ou seja, quanto que vale o nosso x? Tem que valer 9. Então, x é igual a 9. Tá?